Hoje eu quero chamar a atenção sua para as canetas emagrecedoras. Mas a gente vai olhar para essas canetas emagrecedoras com um olhar de empreendedor. Como é que o empreendedor analisa cenário? E se ganhar dinheiro resolvesse o problema do empresário, não existiria empresa faturando milhões e mesmo assim quebrando. Eu quero chamar a atenção para o movimento que está acontecendo agora. Um movimento silencioso, um movimento progressivo e que vai mexer diretamente com o consumo, com a margem e com a sobrevivência de muitas empresas aqui no Brasil. Hoje eu preparei um material, principalmente o recorte de algumas notícias atuais, para a gente começar a fazer uma análise econômico-financeira e trazer para dentro do nosso negócio. Mas é importante você entender que o mais grave desse movimento é que a maioria dos empresários ainda não entendeu o que está acontecendo. Todo mundo está olhando para essas canetas emagrecedoras como uma pauta meramente de saúde. E não é uma pauta só de saúde. Isso aqui é comportamento, é consumo, aqui é o dinheiro mudando de lugar, alguém perdendo, alguém ganhando. E a pergunta é, de que lado nós empreendedores estamos? De que lado você, que está aí me assistindo, está? Vamos lá. Vamos sair da opinião e vamos começar a trazer fatos aqui. O mercado de medicamento, baseado nesses GLPs, que são essas canetas emagrecedoras, só em 2025 já movimentaram mais de 10 bilhões de reais aqui no Brasil. Peraí, isso já representa uma fatia bem relevante do mercado varejista farmacêutico. Isso está só começando, está bem no início. É o que várias notícias aqui dizem. Porque até pouco tempo atrás, isso era um produto restrito a quem tinha muito poder aquisitivo. Era um produto da elite brasileira. Era gente que conseguia pagar 1.000, 1.200, enfim, até muito mais do que isso, sem olhar e sem se preocupar com o preço. Mas agora não. Agora você passa a ter produtos nacionais. Você passa a ter canetas sendo vendidas a partir de R$300. E mais importante do que isso, é a patente da semaglutida vencendo. E quando uma patente vence, o que acontece? Mais concorrência, mais oferta, mais acesso. E traduzindo isso, isso está descendo a escada social. Observa isso comigo. E quando algo desce a escada social, ela deixa de ser algo de nicho e vira algo para acomodar no comportamento de massa. E nós, como empreendedores que devemos enxergar oportunidades de negócio, devemos fazer uma leitura disso. Que leitura que nós vamos fazer aqui enquanto empreendedores? E aqui é onde a maioria das pessoas erra. É um produto novo? Não é um produto novo. A mudança de comportamento é algo muito mais perigoso ou muito mais poderoso do que só um produto. E é aqui que a gente tem que olhar de maneira bem sistemática. Porque o produto você substitui. Agora o comportamento, você não controla isso. Quem usa esse tipo de medicamento automaticamente come menos, sente menos fome, reduz a sua impulsividade, muda a relação e a maneira com que ele enxerga a comida. Ele começa a mudar e a transformar de fato a tua rotina. Ele muda os ambientes que ele frequenta, ele muda as pessoas que ele se relaciona, ele começa a mudar os tipos de programa que ele faz. Isso não afeta só o prato, você observa? Isso não afeta só o que ele come ou não come. Isso afeta de fato o padrão de consumo dele inteiro. Como é que a gente analisa esse consumidor? E quando o padrão de consumo muda, a economia local ela muda também. E quando isso está indo para o comportamento de massa, significa que são várias pessoas mudando ao mesmo tempo. E todas essas pessoas, ou a grande maioria, nossos clientes no nosso negócio. Seu cliente que você atende. Isso não só para você que trabalha com alimento ou com algum tipo de produto alimentício de modo geral. Isso significa que afeta toda a economia. Para todos nós empreendedores, que seja de serviço, que seja de produto. Como é que eu começo a analisar os dados disso para tomar algumas decisões? Não adianta só a gente olhar para a teoria. Vamos olhar para dados também. Quando eu olho para os dados internacionais, eles já me mostram que casas que têm usuários, que têm consumidores do GLP, reduzem mais de 5% dos gastos com alimentos, isso em poucos meses. Quando a gente passa esse recorte para famílias que têm uma renda muito mais alta, chegam próximo de 10%. Fast food reduz, comidas e coisas supérfluas caem de maneira vertiginosa, o consumo por impulso cai, comportamentos e consumos que pareciam intocáveis ou impossíveis de serem mudados começam a mudar. O álcool, alguns outros vícios, ou seja, não é só quanto essa pessoa come,
É como ela vive de fato. Então o consumidor, de modo geral, ele começa a mudar o seu estilo de vida. E o consumo, consequentemente, acompanha esse estilo de vida. Por isso que eu fui separando aqui em blocos, para a gente começar a ir construindo essa tese. Então o que eu quero que você grave? Né? O que eu quero que você visualize enquanto empreendedor? O dinheiro não some do mercado. Né? O dinheiro ele muda de negócio. Costumo falar que o dinheiro não muda de mão, né? Ele muda de negócio. Sempre vai haver esses movimentos. Se alguém está deixando de consumir algo, ela vai consumir outra coisa. Se ela passa a não gastar mais com os excessos, ela passa a gastar com controle. Se ela passa a não gastar mais com impulsos, ela passa a gastar com consumo intencional. Isso reorganiza o mercado. E mais uma vez, nós como empreendedores precisamos observar isso. Não só como consumidores. E que impacto, Aurimar, de fato isso pode gerar nas pequenas e médias empresas? Agora vamos trazer isso para aqui, para a nossa realidade do Brasil. Quando eu olho para o pequeno e para o médio empreendedor, né, porque aqui o jogo começa a ficar mais sério, né? Porque se o teu negócio ele depende de excesso, de impulso, né, venda em volume, coisa que exige um consumo automático, uma conveniência, algo que só por estar fácil acesso ou por estar barato demais tirava a atenção desse empreendedor, agora você precisa ter outro atrativo dentro do teu negócio. Você precisa prestar atenção. Padarias, docerias, negócios de alimento de modo geral, negócios que de fato está mais atrelado ao impulso da compra, agora o controle desse impulso começa a afetar diretamente eles. Esses negócios começam a sentir. E como é que o negócio sente? Queda de venda, queda de giro, queda de ticket, queda de frequência, a compressão da margem no teu negócio. E o pior, sem entender o porquê. Empreendedores acelerados na busca por crescimento, na busca por faturamento, não têm a sensibilidade de entender o que está acontecendo. O cliente não vai te avisar. O mercado não vai te avisar. Simplesmente vai mudar. Agora, do outro lado. Simples assim. E tem gente que ganha com isso. E aqui está o ponto que separa quem sofre de quem cresce. Quem está ganhando e quem está perdendo. Olha isso, vamos olhar de maneira superficial, negócios que estão ganhando com isso. Negócios que vendem suplementação, alimentação de modo funcional, nutricional, estética, saúde, performance, longevidade, um crescimento vertiginoso de academias de musculação, de outros tipos de academia envolvendo esse wellness, esse bem-estar, clínicas, hotéis, resorts, que inclusive vendem a longevidade através das suas acomodações. Quem vende valor real para um consumidor mais disciplinado ou quem quer se tornar disciplinado. Qual a diferença? Pessoas disciplinadas que têm consistência, mas a grande fatia são as pessoas que querem e desejam se tornar disciplinadas e consistentes. Quando as pessoas que não são disciplinadas observam a qualidade ou melhoria de vida daquele indivíduo seguindo um padrão de disciplina e consistência, ele deseja, ele anseia aquilo. E aí, o volume de mercado querendo seguir esse movimento, mesmo que não consiga, é gigantesco. Alimentos com rótulos marcando proteína. Chega no supermercado, inúmeros produtos marcando integral, fitness, o desejo de se tornar aquela versão que muitas vezes esse consumidor não conseguirá sustentar. Mas o desejo vende. O desejo faz ele decidir no impulso. É importante nós, quanto empreendedores, ler esse mercado para nos posicionarmos a favor desse mercado. Obviamente, sempre entregando produtos e serviços de forma genuína e honesta, mas observando esse comportamento que vários empreendedores que se antecipam já começaram a perceber. Mas, Aurimar, o que o mercado está fazendo, né? Peraí, e se você acha, né, que está distante de você, muitas vezes o empreendedor acha que nunca vai afetar ele, né, que está distante, que está longe. Sabe que você está atrasado nesse movimento. Lá fora, até de viagens recentes, a indústria já vem se mexendo há algum tempo. Empresas reformulando produtos, rótulos, a área alimentícia, que é visualmente mais fácil você identificar os movimentos, reduzindo açúcares, aumentando rótulos com proteína, isso é um exemplo, mudando a maneira de porcionar e de demonstrar essas porções, reposicionando suas marcas, seu layout, com aspecto mais wellness, inclusive. Supermercados e outras varejistas que não só de alimento, vestuário, dentre outros, ajustando seus mixes. O varejo começando a entender que não é só vender volume. O grande já vem reagindo lá fora. Agora o pequeno, muitas vezes aqui no Brasil, pode ser você que está me assistindo, está distraído ainda, acreditando que não vai afetar você. Os menores, por terem a velocidade e a possibilidade de mudança, pode surfar muito de maneira favorável nessa onda. Inclusive, a gente tem exemplo de empresas que nasceram com menos de um ano
de funcionamento valendo milhões. Empresas recentes, né, de alimento, jovem, por sinal, valendo bilhões aqui no Brasil, porque aproveitaram esse movimento. Foram ágeis na leitura e na execução e implementação dessa nova jornada de consumo. Mas aqui eu sempre gosto de também deixar uma missão prática para você. Então deixa eu te dar uma direção prática para você que ficou até aqui nesse vídeo. Não teórico, né? Não teoria, prática. Se você é empresário, eu quero que você faça agora isso. Olha para o teu mix de produto. Anota, lista o teu mix de produto. Identifica o que depende de impulso para comprar. Depois, descobre quais dos produtos podem perder volume nos próximos 12 meses. Depois você começa a testar novas ofertas de valor, menos quantidade, começa a fazer testes de oferta de mais valor. Acompanhado de margem, né? Começa a acompanhar a margem, não só faturamento. Um líder, um empreendedor líder, ele não só olha faturamento, ele olha a margem do seu negócio, que é ali que ele vai, de fato, fazer um refinamento, um ajuste preciso de movimento. E, principalmente, eu quero que você pare alguns minutos e observe o comportamento do teu cliente nesses últimos 30 dias dentro do teu negócio. Porque quem começa a entender e observar comportamento, antecipa o dinheiro. Antecipa o dinheiro. Chegando até aqui, não é para te falar sobre emagrecimento. Isso aqui é sobre migração de valor. E o mercado, ele não avisa quando ele muda. Ele só pune, penaliza quem não sabe ler movimento. Então a pergunta final que eu quero deixar para você é simples. Você vai se antecipar, ou você vai descobrir tarde demais que o comportamento mudou, que o consumo mudou, que levou a margem do teu negócio, ou quem sabe levou até o teu negócio embora. Se você gostou desse vídeo, eu quero que você curta, quero também ouvir o seu comentário, quero ler o seu comentário. O que você vai fazer nessa fase, dessa transformação desse mercado brasileiro? Qual vai ser o seu plano de ação? Comenta aqui nesse vídeo. E eu quero que você marque aqui, envie para algumas pessoas que precisam entender que o empreendedor líder é aquele que observa os movimentos. Te vejo no próximo vídeo.